Na última aula eu falei assim, nós vamos começar a próxima aula de quarta-feira falando sobre string e string. E aí, algumas linguagens, a gente tem uma definição de string. E como é que se escreve string? É com letra maiúscula. Por exemplo, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de trabalhar com uma linguagem ou fazer qualquer código, né? Com uma linguagem chamada Dart. Ela, por exemplo, se você vai falar de string, cara, você está falando com string maiúsculo. Se você vê essas duas linhas, né, a minha linha 13 e a minha linha 14, você vai ver que uma tem a string minúscula e a outra tem a string maiúscula. Tem alguma diferença? Acontece alguma coisa na memória diferente que eu preciso utilizar uma ou eu preciso utilizar outra? A resposta é não. E aí talvez alguém fale, mas então para que eu preciso saber disso? É a psicologia inversa da situação. Por exemplo, quando eu não expliquei sobre o int, né, eu não sei se vocês lembram, eu falei, olha, esse aqui é o int, a gente está atuando com o int, mas na realidade, o int, ele não é um int, ele é um alias para um outro cara, system.int32. Esse aqui é da onde realmente vem esse int. Esse int é um alias. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não, você sempre vai utilizar o int, basicamente, até porque ele é menor e assim por diante. A string também não é diferente. Quando você utiliza aqui a string, tanto a maiúscula quanto a minúscula, você está utilizando system.string. Antigamente tinha até um conceito de que se falava que o string maiúsculo ele apontava para uma estrutura, mas aí depois eu fiz um levantamento para poder fazer uma explicação melhor, e no final das contas, indifere do que você está utilizando. Se eu fizer isso que eu estou colocando nas duas linhas 13 e 14, a única coisa que o programador ele precisa entender é que ele está criando pesada. Ela é um recurso pesado. Quer dizer que a gente não vai atuar? Não tem como, a gente tem que atuar, né? Com as nossas strings e tal. Mas a gente precisa saber como manipular elas. O nosso tipo string, ele já tem algumas ferramentas que nos ajudam. Eu vou mostrar algumas delas, porque tem diversas. Por exemplo, quando você quer que um texto, tá vendo aqui, ó, olá mundo? Eu vou colocar aqui, ó, console writeline. E eu vou colocar o str1, que é o nome da variável que eu coloquei. Então agora ele vai printar para a gente a variável, certo? O resultado da variável em memória. Beleza? E aí, depois, lembra que eu falei que ele é imutável? Em que sentido? Quando a gente vai utilizar aqui um método na nossa string, e aí ele vai retornar, por exemplo, se eu pegasse isso aqui, ó, e deixasse aqui na linha, não colocasse em nenhum lugar, alterar o valor da sua string. A gente tem que jogar o resultado em algum lugar. Neste caso, eu estou jogando aqui na variável str3. Dida, mas você poderia jogar direto aqui para ele dar o console? Poderia, mas eu preciso mostrar que existe um retorno aqui, tá? Mas que retorno é esse? Para quem já conhece o termo toUpper, a gente está pegando todo o conteúdo da variável e colocando em letras maiúsculas, ou em alguns gostam de falar em caixa alta, né? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Primeiro aqui, né? Olá mundo. Uau, todo mundo sabe disso, certo? E aqui, mas eu quero que todas elas estejam em maiúsculo, na verdade aqui, né? E aí, ó, nós temos o nosso texto em maiúsculo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Já tem uma pendência para eu resolver ali. Então aqui é bem simples, a gente está falando de colocar texto em memória. Alguns, para ficar mais bonitinho, né? Informações literais. E aqui eu estou utilizando, né, um método. Então, em vez de eu fazer, imagina, um ajuste específico para que eu pudesse pegar todos os caracteres e colocar em memória de forma maiúscula, não. Nessa forma, o que eu fiz? Eu utilizei de métodos específicos do nosso .NET, do nosso C Sharp, que já vai facilitar esse trabalho para a gente. Uma atividade muito pouco explorada pelos desenvolvedores .NET é a criação de string de forma específica. Prestem bem atenção, aqui eu estou criando, não é uma boa prática você criar variáveis dentro de um loop, né? Porque a cada loop eu estou criando essa variável, mas aqui no caso é para fazer uma jogadinha na tela, só para apresentar para vocês. Mas atentem que nós conseguimos construir uma variável como se fosse uma classe, tá vendo? Onde eu estou dando o tipo, eu chamei o nome da variável de str4,
new string, e aí eu estou abrindo um espaço e estou multiplicando 4 vezes, e aí nós temos um loop, então vai ser 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, que ele vai colocar este caractere aqui, que não é um caractere, é um espaço. Bem, vamos ver como é que vai ficar, tá? Ó, só para vocês entenderem, não é o bonitinho que eu quero mostrar para vocês, mas é como a gente consegue, olha só, o número 1 onde ele veio aparecer. Toda essa sequência aqui são espaços. A cada loop, o que ele está fazendo? Ele está multiplicando 4 espaços. Então ele pega aqui, né? Nós temos o 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Mas não é o valor matemático que eu quero que vocês se atentem, mas a forma de criar. Você pode ter um padrão de alguma coisa que você vai criar no teu projeto, no teu programa, que você precise... Ah, eu preciso adicionar, vamos lá, sei lá, deixa eu... Bem, mas para que isso é importante? Cara, para você dominar a criação, existem muitos sistemas. Eu vou ser honesto que mudou muita coisa, mas algumas integrações antigamente, elas eram feitas de forma posicional. Você precisava falar, olha, em tal posição, até tal posição, vai tal informação. Talvez esse não seja o melhor dos mundos para você fazer isso, mas você precisa entender que a string, você com esse tipo de sintaxe, você consegue criar strings de diversas formas. Veja só, eu tenho aqui um contador, certo? Ó, int i igual a 1, então, enquanto i for menor que 10, ele vai executar o bloco e ele vai adicionar mais um, certo? Não é assim o nosso loop? Beleza. Só que atentem uma coisa, né? Quando eu estou fazendo aqui o console.writeLine, ou seja, eu estou colocando o texto no meu console, fazendo a soma da minha variável, ou seja, estou concatenando, porque é soma de texto com texto, só que o número, a variável i, ela é inteiro, ela é um número. Logo, eles não são do mesmo tipo. Só que todas as nossas variáveis, ele tem um cara aqui que ele se chama toString. Se você pegar qualquer outra variável aí e colocar um ponto, você vai ver que vai aparecer um toString. Basicamente, ele está sempre convertendo o valor da variável em string. Tá bom?